Graça e paz, amados. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite. Tanto a mim, que estou aqui como canal da palavra, quanto a você que a receberá, para que ela cresça, ela germine, ela dê frutos, cresça uma árvore bem grande, dê frutos, dê sombras para todos aqueles que dela necessitarem. Bom, a igreja com talentos, né? Deus distribui talentos às pessoas, né? Para que as pessoas, na obra de Deus, né, elas operem. Porque todos nós fomos capacitados para isso nesta vida. E aquele que é ocioso, aquele que vive só para si, não tem uma vida feliz. Lá foi em Coríntios que eu falei, né? Você lê com calma aí toda a leitura. 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 4 ao 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Todos têm dons, né? E a igreja é, né, o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então precisamos nesse corpo descobrir, né, procurar saber de Deus qual é o meu dom, o que é que eu posso fazer para que eu ajude a completar, né, aqui nessa terra a missão que Jesus começou. Ele veio com a missão e delegou para todos nós. E quando nós realizamos a obra de Cristo, nós verdadeiramente somos felizes. Aquele que para, aquele que fica estático, ele acaba ficando doente. Porque todos nós fomos feitos com um propósito, para algo mais. Eu sempre falo isso, para sermos usados de alguma forma. Esse é o exercício do amor para o qual nós fomos chamados. Cada um tem seu papel, cada um tem algo a ser feito, cada um com o dom que Deus distribuiu. E quando as pessoas enquanto elas estão exercitando esses dons, elas estão sendo úteis, elas são saudáveis, para pensar. E quando a pessoa fica parada, fica apática, né, cabeça vazia, oficina do diabo, e começa a adoecer, porque nós somos feitos para amar. Amar através da doação de várias formas. As igrejas têm muitas coisas, a igreja física, né? Nós temos também agora a igreja online, né? A internet muito tem nos ajudado no momento que nós não podemos. Por exemplo, eu nesse momento, eu não estou com uma igreja física aberta, mas eu considero esse contato, esse estar com vocês aqui como uma igreja. E sei da importância que é pregar a palavra em tempo, fora de tempo. E eu me lembro muito de Wesley, né? Que ele mesmo andando a cavalo, né? Ele estava ali lendo a Bíblia, ele estava ali preparando. Até um dia que ele caiu do cavalo, lendo. Então, mas não se machucou não, continuou pregando. E nós temos essa obrigação de levarmos a palavra, de abençoarmos as pessoas. E mais do que nunca, nesse tempo em que a igreja cresce, em que dons, né? O Espírito está aí se manifestando nos quatro cantos da terra, havendo uma renovação de mente. A ciência tem chegado à conclusão. Nós temos na mídia aí várias, vamos dizer, pesquisas não, várias entrevistas dizendo que só pelo fato de nos ajoelharmos há uma modificação no nosso lóbulo frontal. E imagina quando começamos a orar, há uma expansão da massa cinzenta através do qual nós nos tornamos mais capazes de tomar decisões, de amar. E com tudo isso, o nosso corpo, ele produz mais hormônios saudáveis, capazes de nos trazerem saúde para o nosso corpo. Então, amar, servir a Deus, orar, adorar, é saúde. Né? Quando o nosso espírito está forte, ainda que o nosso corpo esteja abatido, nós seremos sustentados. Eu gravei um short mais cedo, né? Porque hoje eu tive academia. Foi um dia de academia, depois de muitos dias, feriados, essa coisa toda, né?
E a minha academia, ela é à beira-mar, ela é ao sol. Eu falei, eu vou mais cedo porque tá quase que insuportável, né? Os conselhos aí dos médicos é que nós não, né, deixamos o sol para lá. Mas eu fui mais cedo, né? Fui até antes das 9, coloquei chapéu, coloquei tudo, coloquei filtro solar e tudo. Mas ainda assim, começou a me dar mal-estar, dor de cabeça. E para ser sincera para você, né? Minha pressão caiu, eu medi minha pressão caiu, né? Tem pessoas que são mais sensíveis ao calor, né? Eu não quero ficar repetindo isso, porque em Deus eu sou mais forte. E dali ainda saí, fui pro supermercado, né? Falei, epa, parece que eu vou desmaiar, que eu tô ficando meio esquisita. Falei, respirei fundo, comecei a orar. Falei, não, eu sei que eu tenho que chegar em casa, me alimentar direitinho, porque hoje, né, eu fiz um detox, fiz uma alimentação mais especial, uma alimentação para desintoxicação do corpo, né, cuidar do templo. Então, assim eu fiz. Mas ainda assim, né, ela ainda não voltou ao normal, eu ainda estou com um pouco de dor de cabeça, mas dá para levar. E eu sei que ela vai passar em nome de Jesus. Mas então, nós precisamos realmente estar abertos a procurar, a crescer na presença de Deus, a conhecer a Bíblia, a conhecer a palavra, o que ela tem a nos dizer a respeito dos dons, dos serviços, daquilo que cada um de nós pode fazer para acrescentar. Como eu falei para vocês, né? Eu não estou numa igreja totalmente física. Isso aqui não deixa de ser físico, né? Mas não é uma igreja com bancos recebendo pessoas diretamente. Mas ainda assim, né? Eu não posso parar, eu não devo parar, porque há pessoas sedentas da palavra. Há pessoas desesperadas, pessoas que não sabem como agir, o que fazer, que estão em conflito, que estão angustiadas, que estão ansiosas, sabe? E Deus, através da palavra dele, ele dá o lenitivo a quem precisa, a quem o procura, a quem o busca. Porque na palavra nós encontramos as respostas, nós encontramos força. E principalmente ao declararmos a palavra, sabe? Não podemos dar espaço para que o inimigo trabalhe na nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha. E já quando nós abrimos os olhos, é necessário começarmos a declarar, sabe? Eu vou arrumando a minha cama, eu vou me preparando, eu vou arrumando meu cabelo, eu vou falando, eu sou filha do Deus amantíssimo, eu encontro favor, eu encontro graça, e eu repito tudo aquilo que eu sei que é viável a Deus fazer por mim, mas eu preciso liberar a palavra, né? Pela palavra o mundo foi feito, e eu repito, e eu declaro, e as coisas tomam vida, tomam forma, claro, de acordo com a vontade de Deus, tudo submetido a Deus. E passando sempre isso para vocês, né? Procurem declarar a palavra. Mas para que declaremos a palavra, é necessário que nós leiamos a palavra. É preciso que nós tenhamos contato, que nós tenhamos tempo para Deus, para meditarmos, sabe? Quando nós não estamos conseguindo, sabe? Pegamos um louvores maravilhosos de adoração, e ali, sabe? Quando eu não estou em condição, quando eu me sinto um pouco incapaz eu começo a ouvir aquele louvor, ouço. Olha, eu ouço louvor sem brincadeira, por horas. E ali eu vou orando. Eu não me rendo de jeito nenhum. Tem coisas que eu não tenho respostas, né? Tem coisas que nas nossas vidas que nós não teremos respostas imediatas. Só com o tempo. Elas fazem parte de um mover de Deus, de uma amplitude do plano de Deus que vai além do que os nossos sentidos, do que a nossa mente intelectual possa alcançar. Mas através do Espírito, através da oração, nós podemos tomar posse, nós podemos confiar de que nada de que nós vivemos hoje, aqui e agora, é perdido, é em vão. Sabe? Nós vivemos muita coisa e nós somos preparados através disso para levar consolo às pessoas, para levar força, para dizer, olha, Deus é real, a palavra dele é real, a palavra dele funciona. Esse mundo não está aqui abandonado.
Observe a sua volta, tudo que existe, sabe? Há uma inteligência superior, há uma inteligência magnífica. Onde eu estou, eu tenho constante contato com o mar. E eu fico assim, sabe? Né? Extasiada em ver aquela quantidade. E eu tô vendo pouco, né? Porque são 3/4 de água. E aquilo que vai e vem. Eu digo, meu Deus, a grandiosidade de Deus. Daqui da minha janela, né? Faz até reflexo no meu óculos, né? Eu vejo o céu, eu vejo as garças voando. Eu até falei pra ela assim, olha, como é que você aguenta esse sol, hein? Voando, com toda a beleza. Eu falei, Deus fez, sabe? Como é que essa bichinha aguenta? Agora meio-dia, praticamente, né? Já era meio-dia, tinha andado meio-dia. E ela ali, plenas alturas, voando, cheia de penas. Eu falei, eu e as minhas perguntas, os meus questionamentos, não é verdade? Paulo, apóstolo Paulo, em suas cartas, sempre exortando os irmãos a não estarem ociosos. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, ele fala, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, não é verdade? Não vos canseis de fazer o bem. O nosso trabalho pode parecer sem valor, com um pouco desafio ou estímulo, mas nós podemos fazê-lo de todo o coração para o Senhor. Colossenses 3, 23. No tempo certo, nós ceifaremos, nós colheremos, não nos cansemos de fazer o bem. Quando nos sentirmos cansados, respiremos fundo, profundamente e saibamos que Deus habita em nós. Quanta grandeza Jesus ter vindo e ter voltado ao céu, enviado o Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para nos capacitarmos a continuar a obra de Jesus. Quando Jesus disse, né, ainda fareis coisas maiores. Como que seria isso? Se Jesus era o próprio Deus. É porque o próprio Deus veio morar em nós. Olha que coisa tremenda. Repito isso para você. Deus veio habitar em nós através do Espírito Santo. Isso é tão grandioso, isso é tão profundo, que tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que pegam, que leiam a Bíblia, e lá em Atos está, né, Joel, a profecia do Espírito Santo derramado sobre nós, que não acreditam. Que ele está, ele quer habitar em nós, é claro. Nós precisamos estar no processo, né? Aliás, antes que eu fale isso, às vezes nós nem estamos prontos. Eu já testemunhei batismo de pessoas que não estavam iniciando essa caminhada. E eu entendo que elas receberam o batismo como uma proteção, uma blindagem para que ela parasse de ficar possessa até. Porque ela era vítima, né? Foi levada por uma religião, por questão de tradição familiar. E por várias consagrações, essa pessoa ficava endemoniada. Eles tinham livre acesso. E ela foi batizada. E a partir daí eles não mais habitaram o corpo dela, não ficava mais possessa. Oprimiam, né? Porque é a possessão total que toma o corpo da pessoa, a possessão parcial que toma alguns membros, a pessoa até mata o outro. Mas nem como que eu fiz isso, eu não sei. Acontece, realmente acontece. Ou a possessão total que toma sua consciência, usa seu corpo e faz coisas, depois você vê a pessoa falar, mas eu não fiz. Isso é real, meu irmão. A própria Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais, sabe? Então, volto que a pessoa foi batizada e foi selada, e a partir daí não houve mais possessão e ela pôde ser trabalhada. Então, Deus tem N maneiras que nós nunca conseguiremos sintetizar e explicar todas elas. Ele não está preso numa caixinha em que nós vamos dizer, haja assim, ele faz assim. Nós temos, como diz lá em 1 Coríntios 13, nós vemos num espelho de modo embaçado apenas o reflexo. Um dia nós entenderemos um tanto desses mistérios. O que nós não podemos é fechar, como cimento, né? A argamassa que endurece e a gente achar que sabe tudo. Somos donos da verdade. Nós não somos. A cada dia nós aprendemos e até o último suspiro nós estaremos aprendendo. Então Deus age como Ele quer, em quem Ele quer. E glória a Deus por isso. Por não permitirmos que a religiosidade seja o nosso guia, sabe? As práticas repetitivas, aquelas, né? Aquelas coisas que
fazem até parte, algumas coisas do exercício da igreja, mas que não sejam as principais coisas. E que a nossa vida espiritual seja uma vida dinâmica, uma vida de busca, de adoração. Nós fomos feitos para adorar a Deus, sabe? Para estarmos ali, sabe, diante dele, admirando. Meu Deus, ele nos fez, ele soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. Ele enviou Jesus para o nosso resgate, sendo que ele já havia feito a terra para nós, já havia nos dado tudo. E ele já sabia na onisciência dele, né? Sabedor de todas as coisas que o homem erraria, mas ainda assim ele quis nos fazer. Mas ele enviou Jesus para nos capacitar, para que nós pudéssemos fazer a vontade dele, porque a lei falhou, né? A lei não foi interpretada, né? Foi lá chamar de 2000 desdobramentos. Quem conseguiria? Jamais. E veio Jesus, não para abolir a lei. Não foi isso. Mas para nos capacitar. Olha que vintinho gostoso. Para nos capacitar, para nos dar força, para nos dar graça, para nós vivermos, para nós lutarmos contra o pecado. Tava lembrando de mim ontem. Eu ontem, né? Eu com a minha, né? Aquilo que Deus me pediu, né? Ele falou, filha, você precisa mudar radicalmente a sua alimentação, para que você cumpra tudo o que eu quero que você cumpra. E na verdade, estamos no iniciozinho. O pesado ainda vai vir. E aí, né? Tirar uma série de coisas. E eu convivo com pessoas que não estão fazendo essa dieta, né? Então, olha, não é brincadeira, desafiador. Então, eu fiz uma lista. Ele falou, faz uma lista. O Espírito Santo eu orando, né? E a primeira coisa, estou olhando ali para a lista, ó. Eu me apresentar diante do Pai e dizer para ele, papai, eu cumpri 3/3. Eu não cumpri só 1/3. Sou uma filha obediente. Primeiro motivo para que eu renuncie ao prazer do paladar. Não que eu não possa comer, né? Mas não comer compulsivamente, nem comer diariamente determinadas coisas, né? E daí coloquei, por tudo que eu já vivi, por tudo, tanto que Deus tem me preparado, isso não pode ser abortado. Não ser inútil, pesada as pessoas depois, me tornar uma pessoa doente, ter que ser carregada, ocupar as pessoas, sabe? Parar a vida das pessoas, né? Não ser uma pessoa dependente, ser uma pessoa livre, ser saudável, continuar fazendo a obra, chegar, né? Na idade, dizer como Josué, eu me sinto mais jovem do que quando eu tinha 40 anos. E é por isso, né, que a gente precisa se alimentar realmente, saudavelmente, exercitar os nossos corpos, dormir no horário, sabe, ter uma vida saudável. E ele tem muitas promessas para mim, promessas maravilhosas, promessas tremendas, que vão abalar o mundo. Eu sei disso, sabe? Então, o testemunho, sabe? Então, tudo isso é muito pouco diante de tudo que Deus tem me dado. Então, eu fiz essa lista para que eu possa olhar para ela, né? Aqui na minha lousa, ó. Tá aqui na minha lousa, ó. Essa lousa aqui, ela apaga e escrevo de novo, né? Nos dois lados ela tá escrita. Então, é tremendo a presença de Deus nas nossas vidas. É sobrenatural, sabe? Uma das coisas mais maravilhosas que eu aprendi nos últimos tempos foi adorar a Deus, sabe? Olha, é tremendo, é tremendo, é tremendo, é tremendo. É estar ali, sabe? É difícil até expressar em palavras essa adoração, essa presença santa, essa maravilha que é estar em oração, que é estar lendo a palavra, ele falando conosco, sabe? No mais profundo do nosso ser, sabe? Falando dos mistérios dele, dos planos dele para as nossas vidas, sabe? Assim, revelando, não deixando que, né? Que as coisas nos surpreendam, mas nos preparando para tudo.
Isso é tremendo. Ele só não fala aquilo que realmente ele nos conhece, sabe? Então eu me emociono mesmo, sabe? Quando eu falo de Deus, quando eu leio a palavra, quando eu... Oh, meu Deus, é assim, sabe? É aquele coração que pulsa, que... Sabe, às vezes eu falo assim, se eu pudesse mudar o tempo, né? Oh, Senhor, eu teria me consagrado a Ti ainda na minha adolescência, muito menina, mas não deu, sabe? É uma inveja saudável, né? Eu invejo a minha mestra, a minha líder, que desde os 15 anos, né, se consagrou a Deus, entregou toda a vida para servir a Deus, né? E se eu pudesse ter feito isso, mas não foi possível. Mas eu sei que eu, desde muito menina, né, eu tentei, eu me esforcei, sabe? Desde os 13 anos que eu levo a palavra, sabe? Desde os 13 anos que esse chamado gritou dentro de mim. Mas eu não fui curada dos meus traumas emocionais. Então vou usar até uma palavra, né? Me vem aqui de repente, eu rodei muito, eu não me entreguei totalmente. Eu busquei a minha fonte de satisfação, de alegria, sabe? Em seres humanos, em realizações e outras realizações. Mas sempre Deus me puxando de volta. Ei, você tem algo maior para fazer, sabe? E hoje eu me vejo, né? Realmente capaz de estar, né? Ali. Ele me parou, literalmente ele me parou. Você vai parar, agora é só para mim. Sério, meus irmãos? Agora é só para mim. E digo para vocês, isso me assustava antes. Eu dizia, não, que isso? Eu não entendia, eu simplesmente não entendia. Mas ele foi me capacitando, ele foi me preparando, ele foi me ensinando. E hoje eu digo para você, eu me sinto uma pessoa realizada. Ainda tem coisas que eu vou experimentar aqui. Na vida natural, na vida humana, porque é promessa que ele me fez. E que me fará bem, sim. Mas eu digo para vocês, a minha grande alegria é ter a certeza da minha salvação. É ter a certeza de que Deus é real. Que esse amor dele é inexplicável, é inexpressível, inexprimível. Não dá para falar. É isso, meus amados. E que nós todos, sabe, em nome de Jesus, possamos alcançar muito mais desse Deus, ó. Sai da frente da cama para ler para vocês, né? Pedir a Deus, tá lá em Efésios, capítulo 1, versos 17 e 18, mas você pode ler ele todo. Eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, que dê a você que me ouve e continue me dando espírito de sabedoria e de revelação. Em quê? No pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos dos nossos corações sejam iluminados, a fim de que nós conheçamos a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança, da nossa herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Olha só, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Incomparável grandeza do poder que nós temos ao crermos nele para fazermos obras, como a Bíblia fala, maiores que Jesus. Parece impossível, né? É porque nós não compreendemos. Nós precisamos orar, pedir essa compreensão a Deus. Conforme a atuação da sua poderosa força, na força dele, claro. Em nome de Jesus. E eu hoje já fiz essa oração. Já fiz por vocês todos. Porque não importa que eu não os conheça fisicamente, eu conheço aqui, eu creio nisso aqui que eu faço, nessa igreja aqui, amor, vírgula, primeiro. Não é amor primeiro. É que o amor venha primeiro.
que o amor seja a base. Quando você veio escrever lá nas capas dos meus vídeos, amor, vírgula, primeiro, foi o nome que Deus me deu. Há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, né? Amém, amados. Eu fico por aqui. Você já curtiu? Curta! Não deixe de curtir. Olha aí, é uma tarefa que você pode fazer, que você deve fazer, para que essa palavra, para que o algoritmo, para que o YouTube reconheça como uma palavra relevante, que precisa ser ouvida pelas pessoas. Nós fazemos parte, cada um com seu papel. Todos nós somos participantes da obra de Cristo. E se o vídeo não for assistido, não for compartilhado, ele não vai andar, ele vai parar essa palavra, né? Mas a palavra de Deus não volta vazia. Mesmo que uma pessoa ouça e seja salva e que cresça, já está valendo. Mas imagine se mais pessoas puderem ouvir e crescer e despertar, não será maravilhoso? Isso não alegrará o coração de Deus? Então, amados, eu conto contigo. Muito obrigada. E se não é inscrito no canal, se inscreva em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não prego aqui religiosidade. Eu prego Cristo, a palavra. Amém? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Olha as playlists, tá? Olha lá a comunidade. Eu tenho postado coisas na comunidade, tá? Playlist, comunidades, playlists falando sobre o batismo no Espírito Santo, as dúvidas que nós temos, como que isso, tá tudo lá mais do que explicadinho, 56 vídeos, não são grandes, não são cansativos, você pode fazer uma série de estudos, tá bom? Tudo para você, e aí de fazer muito mais, em nome de Jesus, amém.